Olá, meus queridos colegas de profissão. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre algo essencial para qualquer advogado que está iniciando sua jornada. Como conquistar e convencer seu primeiro cliente a contratá-lo, mesmo com pouca experiência? Ora, é um momento difícil, é o começo, né? Como todo começo, ele inspira ou gera essa emoção do medo, da insegurança, certo? E de passar esse receio, de passar suficientemente uma certa credibilidade, né, para o seu cliente. É preciso você lembrar que todo mundo começa alguma vez de alguma forma. Então, todo advogado algum dia foi iniciante, mas que esse não é, embora pareça um problema intransponível, não é um problema que seja intransponível, porque existem técnicas, algumas bastante eficazes, para que desde o início você transmita segurança, transmita conhecimento, transmita profissionalismo, transmita integridade. Por quê? O cliente, ao procurar um advogado, ele procura soluções para os seus problemas. São questões essenciais da vida dele. São afetações do que chamamos em direito dos bens da vida. A tranquilidade, o conforto, a casa, o carro, um nome limpo, a harmonia da família ou a tranquilidade dele depois de uma separação, a guarda do filho, o recebimento de valores que ele não recebeu, uma indenização, enfim, uma série de coisas que são efetivamente fundamentais para a pessoa. E cabe a você, enquanto advogado, mesmo iniciante, transmitir a confiança e mostrar que, embora você seja novo, você está comprometido em fazer a diferença para aquela pessoa se vier a ser contratado. Então, como eu disse, as estratégias elas estão aí para serem usadas. Então, você pode, por exemplo, já numa reunião de fechamento, e o ideal é você foi contactado, marque uma reunião. Hoje a gente tem a prática, os recursos de fazer uma videoconferência. Tem cliente que não gosta de videoconferência, prefere o atendimento presencial. E aí, se você não tem uma sede física, você usa uma sede alugada, uma sede de coworking, certo? Um ambiente da OAB que disponibiliza em alguns espaços, em algumas seccionais, há essa possibilidade. Então, assim, nesse momento de conversa, seja virtualmente, seja por videoconferência, ou seja presencialmente, você precisa seguir algumas coisas importantes. A primeira delas, você precisa olhar nos olhos do seu cliente. É importantíssimo esse gesto, porque com esse gesto, ele sente que você está comprometido, que você está interessado no que ele está te dizendo. Você precisa, além de olhar nos olhos do cliente, escutar atentamente as suas dores, ouvir as suas perguntas e oferecer de alguma forma uma postura acolhedora e atenciosa para esse cliente. Por quê? Porque o cliente ele está vivendo uma dor, ele está numa dificuldade, ele não procura um advogado à toa. E a gente sabe que no Brasil, infelizmente, ainda a procura de advogados de forma preventiva, ela ainda é muito incipiente. Normalmente, o cliente te procura quando o problema já explodiu, já estourou, e a bomba você já tem que socorrer. É como a pessoa que não cuida preventivamente da saúde, na hora do infarto, ela vai ter que adotar as medidas mais rígidas possíveis para manter a vida. A mesma coisa é o advogado. Então, o cliente traz problemas, por vezes, muito difíceis de se resolver, certo? Mas você precisa mostrar para o seu cliente que você compreende o problema dele, que você pode estar do lado dele, mas que você precisa entender de forma completa o que está acontecendo. E eu costumo fazer a analogia do advogado com o médico, porque se o paciente vai ao médico e não diz exatamente tudo que ele sente, a medicação, o tratamento, a prescrição pode ser inadequada, pode ser insuficiente, pode ser em doses menores ou pode ser em dose exagerada. A mesma coisa o advogado. O advogado tem que fazer com que o cliente possa abrir o coração, dizer para ele tudo que ele precisa, de forma que o advogado entenda todo o contexto e possa, enfim, ir montando todo o quebra-cabeça para apresentar para o cliente a solução mais adequada. Então, é como se fosse uma técnica do espelhamento, você se colocar no lugar do cliente, é chamada de técnica do espelhamento, e você se colocar no local do cliente, no lugar dele, isso se chama empatia, que naturalmente gera confiança.
quando você se coloca no lugar dele para tentar entender melhor a situação, você vai inspirar confiança ao seu cliente. Outro ponto interessante é você se colocar como um profissional dedicado e técnico. Não basta você ser dedicado, você ser técnico. Na reunião de fechamento, por exemplo, você deve mostrar que você está comprometido com o estudo técnico do caso. Você está dedicado para fazer esse estudo de uma forma bem apurada. Então, você pode explicar para o seu cliente, e lembre-se, aqui a gente está falando de você que está começando, advogado, advogada que está fazendo a primeira reunião, eventualmente, ou uma das primeiras reuniões com seus clientes. Então, explique para ele que além de você estar comprometido, mesmo tendo pouca experiência, você vai se dedicar e vai se preparar para enfrentar aquela questão. E é muito natural, se você nunca se deparou com a situação, você dizer que vai estudar aquela situação. Isso é comum e até é íntegro. Então, veja, eventualmente você pode compartilhar casos e exemplos de estudos que você já realizou na área do problema do cliente, ainda que seja um artigo que você fez ou uma leitura que você fez, mostrando que você se esforça para conhecer o assunto e tem um interesse genuíno na solução da questão dele. Você não está alheio, você não está simplesmente ouvindo. E eu trago aqui uma situação em que é muito representativa para mim, porque eu uso isso nos atendimentos dos meus clientes, que é a situação de você, por exemplo, ir a uma consulta médica, mais uma vez a analogia com o médico. E o médico não lembrar o seu nome, não olhar nos seus olhos, né? Não olhar no seu rosto sequer. E às vezes, muitas vezes, já presenciei isso muitas vezes, você colecionou lá os exames que você fez, com todo aquele esforço, pedir exame disso, daquilo outro e tal, tá aqui todos os meus exames. O médico passa rapidamente todos os exames e não, tá tudo certo, tá tudo bem, não sei o que, isso aqui é isso está normal. Blá, blá, blá. Recentemente eu fui a uma consulta em que a médica me atendeu de forma tão atenciosa, me perguntou sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre como é que eu cheguei até ela, o que eu estava sentindo, qual era a situação que me levava até lá e por que eu achava que isso acontecia, certo? E leu os meus exames de forma atenta, ponderando, pesquisando, sabe? Com o Google aberto, com uma tela disponível para que eu acompanhasse a pesquisa dela. Assim, realmente um atendimento diferenciado, como há muito tempo eu não tinha visto. Então, assim, o advogado tem que se espelhar de uma forma semelhante, demonstrar que ele está empático com o cliente, que ele precisa desenvolver a confiança do cliente no trabalho dele. Então, assim, quanto mais próximo você se mostrar do cliente, melhor chance você vai ter de vir a ser contratado. Miguel Reale Júnior, por exemplo, já disse e reforçou sempre que compreender as circunstâncias pessoais e sociais do cliente para atuar com sensibilidade ética é fundamental. Então, aí você precisa entender o cliente e compreender qual a situação, qual o contexto jurídico dele, qual o contexto fático dele, para que você ofereça uma solução de forma a perceber com sensibilidade qual a necessidade dele e fazer isso de forma ética, porque você não vai propor que ele, por exemplo, processe alguém se não houver cabimento. Às vezes ele está enfurecido com determinada pessoa e quer processar essa pessoa, e você sabe que o conjunto fático probatório vai levá-lo ao insucesso, vai levá-lo à sucumbência, e isso é grave, isso é responsabilidade do profissional que não alertou o cliente ou que vai entrar com uma ação temerária. Isso é responsabilidade profissional, é gravíssimo. Um erro jurídico, um erro técnico, uma má prestação de serviço que pode vir a reverter contra você numa eventual ação de responsabilidade civil por má prestação de serviço. Afinal de contas, acaba que o cliente é uma espécie de consumidor do seu serviço jurídico, certo? Então, é preciso que você tenha consciência de se posicionar de forma dedicada, técnica, ética e íntegra. Outro ponto importante é a precificação dos honorários com transparência. Você precisa mostrar para o cliente que o seu trabalho tem um valor. Ele não tem um custo apenas, ele tem um valor. Valor é diferente de preço, é diferente de custo. Por quê? O que vai ser alcançado com aquele seu trabalho? Você não precisa mostrar para ele ou dizer para ele o que exatamente você vai fazer enquanto produção, a petição, os embargos, o recurso.
mas você precisa mostrar para ele a estratégia. Explique então para ele a importância de você definir um valor justo para o seu trabalho, que seja condizente com o mercado e que ao mesmo tempo seja viável para um advogado iniciante. A gente vê aí com frequência nas grandes corporações que consultam os eminentes doutrinadores da área do direito que cobram preços elevados pelo seu serviço, por um parecer, porque muitas vezes o julgador que está por decidir até numa corte superior, num tribunal superior, no Superior Tribunal de Justiça, no STF, no TST, enfim, no Tribunal Regional, Tribunal de Justiça, a segunda instância, é que ele está vendo ali, de repente, naquele parecer, naquela peça jurídica de um jurisconsulto, uma lição que ele já aprendeu nos livros daquela mesma pessoa. Só que você, principiante, ainda não é essa pessoa, né? Você pode chegar até lá se desenvolver o trabalho nessa linha, nessa direção. Mas, então, você precisa, voltando aqui à realidade do cliente que vai te contratar, mesmo você sendo o cliente que vai te contratar, mesmo você sendo ainda um advogado inexperiente, é que você precisa mostrar para ele que o seu trabalho, sendo você experiente ou não, vai trazer um resultado. E o valor do seu preço, a quantidade, a quantificação do seu preço, ela não é apenas uma quantificação de quanto ele vai tirar do bolso para te pagar, pelo serviço que você vai fazer, pela ação que você vai entrar, mas é pelo resultado que você pode alcançar, pelo valor que a estratégia que você definiu tem para ele. Então, a gente tem uma dica importante e básica. Pega a tabela da OAB, por exemplo. Lá existem parâmetros mínimos, mas você deve estar sempre aberto para flexibilizar o pagamento em parcelas, construir um plano de pagamento que atenda ao cliente, sem comprometer o seu próprio valor e dignidade profissional. Você não deve, até porque é contra os princípios éticos do Estatuto da OAB e Código de Ética, você aviltar os seus honorários. Porque na medida que você avilta os seus honorários, ou seja, você cobra muito abaixo do valor devido, você acaba desprestigiando a sua categoria. E há profissionais, infelizmente, nossos colegas, que cobram tão pouco que não se paga nem o papel, não paga nem o livro ou o terno que ele usa, nem a internet que ele paga, para trabalhos que são importantes, que decidem a vida das pessoas. Então, é de se dizer também para o cliente que um preço muito barato não tem valor, pode inspirar riscos para ele, pode sujeitá-lo a riscos de estar contratando um advogado despreparado, que não fez uma especialização, que não estudou tão a fundo o caso, porque o que ele cobra não dá para comprar um livro, um prazo que pode perder porque talvez ele não consiga acessar a internet porque está sem pagar a conta da internet, certo? Então, assim, são questões pequenininhas que só para fazer você pensar que você deve justamente pensar num negócio que o Código de Ética da OAB chama de justiça remuneratória, que orienta a sua precificação de forma justa e com responsabilidade sobre os valores que você vai cobrar. Você não pode cobrar muito alto, porque às vezes a questão jurídica que envolve o problema do cliente é de valor econômico inexpressivo. E você cobrar um valor astronômico, seguramente você não vai ser contratado, ou aquilo que vai se resolver de valor inexpressivo não justifica uns honorários tão altos, tão elevados. Ao mesmo tempo que, de outro lado, alguma questão importante não pode ter honorários tão pequenos, porque vai aviltar o custo do seu trabalho, e a gente sabe que cientificamente é comprovado que aquilo que se paga pouco, que se paga menos ou que não se paga, tem sido visto pelas pessoas que adquirem o serviço, que contratam o serviço, como algo que não tem valor. Você precisa ter isso na sua cabeça no momento em que você vai fechar um contrato com um cliente. Então, existem técnicas não só de persuasão, mas também técnicas de venda, de negociação com o cliente. Então, o principal aspecto dessa técnica, ou de uma dessas técnicas, é você construir valor. Em vez de você focar apenas no preço, foque nos benefícios que o cliente terá ao contratar os seus serviços. Diga que você vai fazer um acompanhamento próximo. Faça de forma transparente a explicação das estratégias que você vai adotar e demonstre a sua dedicação máxima. Não é incomum aqui no nosso escritório a gente dar um atendimento fora do horário comercial,
cara me ligar no final de semana. Às vezes eu estou numa programação com a família e acabo tendo que atender um cliente. Volto à analogia do médico, né? Um médico que é médico profissional mesmo, ele às vezes vai ter que vivenciar esses momentos. Numa emergência de um paciente, tudo, ele vai ter que ouvir, se privando até do convívio da família. O advogado não é diferente. É claro que tem ramos do direito, por exemplo, a área criminal, em que o advogado fica sendo quase que um plantonista, né, em determinadas situações, para socorrer as pessoas que o procuram. Há situações também que, para fechar com o cliente, você vai precisar abandonar o seu final de semana, o seu conforto, para poder realizar aquilo que o cliente precisa e trazer um resultado que vai fazer diferença na confiança que ele vai depositar em você. Olha, outro aspecto é você demonstrar reciprocidade. Se o cliente tem uma dificuldade, você pode, para conquistá-lo, oferecer algo que o conquiste realmente, algo que não tenha custo, tipo uma avaliação superficial ou preliminar da situação dele. Essa técnica, ela acaba te ajudando porque, com a chamada teoria da reciprocidade, isso acaba gerando confiança e torna mais propenso o cliente a te contratar, certo? Então, veja, você construindo uma ideia de valor para que o cliente perceba que o seu trabalho não tem um preço, mas vai objetivar alcançar um resultado, que é o resultado que vai ser a solução que ele busca. Pode não ser a melhor solução, porque às vezes ele idealiza uma coisa e juridicamente essa solução idealizada por ele não é possível. Mas na medida em que você destaca o valor da solução que você pode alcançar ou daquela que você oferece, ele já está mais propenso a acreditar em você. E quando você entende de forma recíproca, fazendo concessões, é muito comum, hoje a gente cobra consulta, por exemplo. É um valor considerável de uma consulta, quase que equivalente a uma consulta médica, porque afinal de contas, ficar cerca de uma hora explicando questões jurídicas para um determinado cliente, que ainda não confia em você ou que está ali só para obter uma informação e virar as costas e contratar outro, isso é injusto com o seu negócio, com o seu empreendimento. Afinal de contas, você está despendendo o seu tempo. Você não consegue isso, a não ser que seja um médico amigo, um profissional de sua confiança, que já tem o hábito de te ajudar, inclusive, você não consegue consultar um médico sem antes pagar pela consulta. A mesma coisa, a mesma ideia, o mesmo racional tem que estar no negócio jurídico, ou no negócio, no empreendimento do advogado. Então, assim, às vezes é preciso que você demonstre reciprocidade, ofereça um diagnóstico, faça uma consulta. Aqui também, por exemplo, a gente usa às vezes uma consulta virtual, ela é só preliminar para a gente poder marcar uma reunião de fechamento, seja ela virtual ou presencial. Então, essa primeira conversa é sem custo, até porque você está no contato inicial com o cliente. Então, essa avaliação de risco inicial ela é possível e ela é aquela primeira entrega que você faz, a oportunidade que você pode demonstrar para o cliente que você tem técnica, que você tem segurança, que você pode atendê-lo de forma eficaz e aí gerar uma confiança de maneira que ele esteja, enfim, inclinado a te contratar. Só que não é fácil, né? Às vezes os clientes trazem objeções. Ele pode, por exemplo, desconfiar da sua inexperiência, né? Ou da sua falta de experiência. Então, você deve, num primeiro momento, enfatizar que o cliente pode sim questionar a sua experiência, afinal de contas é uma questão que é dele e você tem que respeitar isso com integridade. Ninguém está obrigado a confiar em você de plano, ele vai confiar em você se ele sentir que pode confiar. Então, uma dica muito bacana é você demonstrar conhecimento prático, falar sobre os assuntos, sobre as pesquisas, sobre os casos simulados que você já conhece ou que pode vir a conhecer, ou que você pode vir a estudar, mas que você já tem uma ideia. E eu gosto sempre de dizer, caramba, você esteve 5 anos na graduação, você tem uma noção mínima de muitas coisas, a não ser que você seja ou tenha sido um aluno muito relapso, que eu não acredito. Se você está disposto a ser um advogado empreendedor, um advogado que vai desenvolver o negócio da advocacia, você tem dentro de si absorvidas muitos conhecimentos, muitas questões. Então, você pode ter uma noção para falar de forma tranquila sobre muitos aspectos do direito para determinados consulentes. Então, não se intimide em dizer, até porque isso faz parte da integridade, não se intimide em dizer que você está começando, que você eventualmente nunca enfrentou um caso daquele,
mas que você conhece os resultados prováveis e que você vai estudar ou já estudou casos semelhantes e traga com franqueza e com humildade o que você pode oferecer, que agrega, inclusive, confiança. Você dizer que já fez uma coisa que você nunca fez, isso pode ser, inclusive, averiguado pelo cliente. E muitas vezes o cliente te procura já sabendo a resposta, e ele vai para te testar e ouvir o seu preço, a sua proposta de trabalho, e saber se ele pode ou não confiar em você. E se você diz de forma imprudente até que você já fez determinado trabalho, e se ele for averiguar, você não está sendo íntegro, você está tentando convencê-lo de uma coisa que você ainda não tem prática ou ainda não tem habilidade. Mas é melhor, então, nessa situação de objeção, você diz, olha, esse caso realmente eu nunca fiz, eu nunca peguei, mas pelo que eu sei, e aí lembro, você fez 5 anos de graduação, você pode trazer elementos preliminares de uma análise jurídica e que você pode dizer que vai aprofundar, é preciso aprofundar, até porque você, como advogado empreendedor, você não vai entregar o serviço completo para o cliente na primeira conversa, só para tentá-lo conquistar. Não é assim. Você começa inspirando confiança, você começa demonstrando a sua habilidade técnica. E a habilidade técnica vem, inclusive, da sua relação com o cliente. Pode ser também que você enfrente objeções quanto ao seu preço. O valor dos honorários, ele é um valor que engloba muitas coisas. Veja, você vai fazer uma análise preliminar do que o cliente te submeteu de questão, você vai fazer, de repente, uma pesquisa mais aprofundada, você pode eventualmente ter que fazer ou ser instado a fazer um parecer sobre a viabilidade de uma determinada medida judicial, você pode ser contratado para ajuizar essa medida judicial, e aí você tem uma outra fase do seu trabalho jurídico. Você pode vir a ser contratado para exercer só uma fase recursal, ou para você só ir até a primeira instância. Enfim, é preciso que você conheça os benefícios que você pode oferecer e que esses benefícios também sejam cientificados ao cliente. O cliente toma conhecimento do que você vai fazer enquanto oferta de serviço para ele. Por exemplo, um determinado cliente que te contrata para uma determinada ação, ele precisa saber de forma contratual, inclusive, mas negocial também, se você vai defender o caso dele até a última instância ou se você só vai até a primeira instância. E se ele precisar e quiser recorrer, você não faz, ou você vai sentar com ele para ajustar um preço por fase, pela fase recursal, pela fase nos tribunais superiores, pela fase de execução, ou só para fazer o parecer da viabilidade da ação, ou para entrar com a ação. Então, tudo isso tem que estar na sua mente. Então, você tem que detalhar os benefícios de um acompanhamento atento e personalizado para o cliente. O que ele vai receber em troca do pagamento que ele vai fazer para você? Além disso, também oferece um pagamento, por exemplo, conforme as etapas concluídas, certo? Por fases, para que o cliente sinta que você está entregando, está recebendo, mas está entregando uma parte, um produto. É claro que as situações em que, tratando-se de processo especialmente, diferente da advocacia consultiva ou preventiva, em que você é contratado para fazer, você recebe antes, entrega um parecer, ou você entrega um trabalho de advocacia preventiva com ações mitigadoras e planos de ação e tudo mais. Ou você entra com um processo e espera um melhor resultado. Uma ação de indenização, por exemplo. Será que o conteúdo fático e probatório vai realmente levar à condenação do autor do fato para o seu cliente ser indenizado? Então, assim, você tem que explicar para o cliente até onde, o que exatamente você vai fazer. Se você vai definir a cobrança de honorários por etapas, é uma possibilidade, é uma forma, certo? De você superar uma objeção. Se o cliente não tem certeza, você pode, do direito dele, ou se você está se sentindo intranquilo diante do direito dele, e ele está com medo da sucumbência, por exemplo, doutor, se eu perder, eu tenho que pagar honorários e custos do processo, honorários da outra parte também, eu já estou pagando o senhor, vou pagar mais da outra parte? Sim, você tem que deixar claro isso para ele, que existe o risco de sucumbência, ele precisa saber disso. Recentemente eu fui procurado por um cliente que, achando que ia receber uma diferença do PASEP, foi informado pelo advogado dele, do processo, que na verdade, ele tinha que pagar R$10 mil de honorários advocatícios para os advogados do banco, porque o processo ele foi derrotado no processo, na lide. Então, olha a dificuldade, e ele se surpreendeu com isso. Então, o cliente precisa saber antecipadamente desses riscos.
Até porque a forma de contratação depende também de você definir isso adequadamente. Vamos imaginar que você possa contratar com um determinado cliente a sua advocacia por uma participação no êxito. Mas se a ação é frágil, se a tese é frágil, se você não tem certeza de que vai ganhar, será que é o melhor caminho você fazer um contrato pelo êxito? Seguramente, posso te antecipar, a contratação de honorários advocatícios recebidos antecipadamente é o melhor modelo de negócios para a advocacia atual. Me lembro, meu pai era advogado e ele advogava pela sucumbência, exclusivamente. Na época dele, não se cobravam honorários iniciais, só as grandes bancas, mas se advogava pela sucumbência. E quantas vezes ele esperando 10%, 20% de honorários, recebia só 10%, ou o juiz não condenava por alguma razão, ou condenava de forma equivocada, e ele ficava na expectativa. Mas não se tinha a prática tão comum como é hoje, porque tudo que você vai fazer hoje tem um preço, tem um valor. Você, para exercer a advocacia de forma consistente e empreendedora, você precisa considerar como carro-chefe da sua advocacia a contratação do seu escritório ou do seu trabalho, considerando o pagamento de honorários iniciais. Ainda que você divida, ainda que você faça por fases, e até ainda que você cobre pelo êxito, mas aí você tem que ter a dimensão de que existe uma possibilidade de êxito consistente, que você vai partilhar esse resultado com o cliente, é claro, ele tem que saber disso, porque às vezes ele está esperando receber tudo, sendo que ele esquece de pagar os seus honorários, esquece de considerar os seus honorários. Então, é muito importante você saber superar essas objeções, ou ter o traquejo necessário para superar essas objeções. Então, olha, vamos trazer aqui a baila, lição fundamental, que nem sempre é falada nas graduações, né? Mas o que são honorários sucumbenciais? São aqueles honorários em que o juiz, diante da sucumbência da parte, fixa para que ela pague para a outra parte vencedora, para o advogado da outra parte vencedora. E lembre-se, honorários são dos advogados, não são da parte. A não ser que a parte também seja advogada e esteja atuando em causa própria. Mas esses são os honorários sucumbenciais, em relação aos quais o atual e o moderno modelo de negócios prevê que o Estatuto da Advocacia, se você ganhar uma causa, você vai receber honorários sucumbenciais da parte que perdeu. Mas isso não impede que você cobre honorários contratuais, com base no contrato que você fez com o seu cliente, e de forma inicial, de forma prévia. Então, olha só, e o pessoal às vezes pensa que a advocacia não é próspera, né? Mas você pode cobrar honorários iniciais num determinado caso, porque afinal de contas você vai estar justificando a contraprestação do seu serviço de atendimento do cliente previamente, atendimento preliminar, de um exame de viabilidade do caso, do ajuizamento de uma ação, de um acompanhamento. Ora, você vai fazer tudo isso para que o direito dele se concretize, pelo menos até a sentença judicial, até a decisão de primeira instância. E pode ser que não se concretize, você tem que recorrer e tudo mais, ir até a última instância para que a decisão transite em julgado. E depois que essa decisão transitar em julgado, às vezes o seu trabalho não acaba, porque você vai ter que executar a sentença, porque às vezes o cliente ganha, mas a outra parte não paga. Você vai ter que exigir o cumprimento da sentença. Lembre-se, você vai estar executando um título judicial. É como se fosse um cheque, uma nota promissória, uma duplicata que você vai cobrar. Só que ali é um título executivo judicial. Lembram dessa lição lá do direito processual civil, do processo de execuções ou de cumprimento de sentença? Você requer uma execução de um título extrajudicial, promovendo uma execução de título extrajudicial. Ou você requer uma execução de título judicial, uma sentença associada a um acórdão que complementou a decisão de primeira instância ou que reformou mais embargos, né? Decisões ou acórdãos que complementam a decisão principal, certo? Então, isso você vai ter que requerer um cumprimento de sentença. Então, veja, análise preliminar, ajuizamento, acompanhamento, audiência, sustentação oral, certo? Interposição de recursos, tudo isso vai fazer com que você tenha uma dimensão dos honorários que você vai cobrar. Então, é preciso justificar a estratégia, é preciso mostrar para o cliente os benefícios que ele vai ter com a estratégia do seu processo, ou com a estratégia do serviço que você está oferecendo.
E isso precisa ter um preço, precisa ter um valor, porque é importante ter um valor, porque se não tiver um valor, as pessoas não consideram, as pessoas não prestigiam, as pessoas dizem, aquele lá faz de graça. Certo? E também tem um outro aspecto, né? Não é que fazer de graça seja humilhante ou que seja impróprio, porque há situações em que mesmo advogados renomados atuam no chamado pro bono, por alguma razão, claro, para ajudar, para fazer até caridade, para ser um caso emblemático que ele tenha defendido, que ele vai se dedicar mesmo não recebendo nada, porque o cliente não tem condições de pagar. Enfim, há um desejo altruísta, por exemplo. Então, há situações em que justificam determinadas formas de atuar, mas a gente está falando aqui para um advogado que quer ser um advogado empreendedor da advocacia. Então, primeira coisa, você tem que ter um mínimo para você ajuizar determinadas ações. Claro, você vai ponderar quanto que é o valor do pedido e tal, ou vai decidir se você pega pedidos desse tamanho ou não, pequenos, grandes, enormes, ou você só pega causas medianas, mas o seu preço tem que ter um parâmetro mínimo. E, lembrando, existe a tabela da OAB como referência. Ela tem variação de estado para estado, mas é uma referência, e é uma referência mínima, não é uma referência máxima. Então, assim, sem medo de ser feliz, sem medo de dizer para o cliente o seu preço, até porque o preço que você dá valoriza, impõe respeito para o cliente, ele é importante. Isso te dá também um outro negócio, ele propicia você uma certa autoridade, porque quando você bota um preço e se mantém firme, sem ser inflexível, se mantém firme no seu preço, você pode manter o seu preço e justificar benefícios que virão acoplados àquele preço. Recentemente, inclusive, eu fui comprar um carro e o preço foi definido num determinado valor. Eu fiz uma contra-oferta abaixo do que ele poderia fazer, o vendedor. E ele fez ainda um desconto, ficou acima do que eu pretendia. Mas ele falou, olha, veja como vai ficar bom. Olha o papo do vendedor, veja como vai ficar bom para você. Você me paga isso, mas eu te dou um emplacamento, eu te dou um polimento, eu te dou a transferência, você não vai pagar nada, você vai pegar o carro polido. E o carro os pneus não estavam muito bons, e ele falou assim, eu te entrego o carro com pneus novos. Ele poliria o carro, entregava com pneus novos, faria todos os ajustes que eu apontei que eu não gostei do carro para fazer a venda para mim desse carro. Então veja, ele não baixou o preço dele mais do que ele pretendia, embora eu houvesse insistido, mas ele acoplou benefícios. E essa é uma técnica interessante, você oferecer uma certa reciprocidade na prestação de serviço e que a pessoa entenda que ela de fato está pagando não apenas pelo seu trabalho intelectual de fazer aquela produção jurídica, técnica, científica, porque é um trabalho técnico-científico, o trabalho jurídico. Não nos esqueçamos disso, porque ele requer pesquisa, requer estudo, requer avaliação e requer um posicionamento técnico seu. Vamos entrar com essa ação ou não vamos entrar? O parecer tem essa conclusão e tem essas alternativas. O meu plano de advocacia preventiva tem essa estrutura, essas ações mitigadoras, identificou esses riscos. E o prazo é esse. Então, assim, isso tudo precisa ser considerado para que o cliente perceba os valores. Então, é que ele não enxergue apenas o preço. E na sua técnica de negociação, você precisa trazer isso de forma perspicaz. Você é advogado, você estudou teoria da argumentação, você estudou lógica jurídica, você sabe que você precisa concatenar as ideias para fazer uma petição, você sabe que para você chegar a uma conclusão de um parecer, você tem que evoluir o raciocínio, desde os fatos até o fundamento jurídico e até a conclusão, o pedido. Então, é muito importante que você atente para isso. Outra objeção comum é só a falta de autoridade, né? Mas se você já cobra um preço justo, não é um preço vil, que é um preço muito baixo, não é um preço que avilta os honorários do profissional da categoria, mas é um preço que vale efetivamente o trabalho que você vai desenvolver. E olha só, você precisa pensar, porque às vezes o processo não é ir uma vez no fórum ou entrar em uma ou duas audiências no PJE. Muitas vezes você tem que se debruçar sobre aquela questão para estudar, para encontrar uma estratégia, para encontrar uma solução. E às vezes, na minha época de iniciante, a gente tinha que se deslocar várias vezes, esfregar mesmo a gravata lá no balcão do fórum para ver o processo, tirar cópia, estudar, levar para casa, carregar volumes e volumes debaixo do braço.
Eu tinha situações em que me lembro nos tribunais superiores e nos tribunais regionais, e até mesmo nas varas de primeira instância, a gente precisava de um carrinho para carregar os processos que a gente fazia carga. E efetivamente fazia carga, porque era carregar o processo de inúmeros volumes. Hoje isso está muito mais fácil, mas quando você cobra um preço justo pelo trabalho que você faz, inclusive você imprime certa autoridade na percepção do seu cliente. Só que não é só isso. Você também precisa pensar em construir uma presença digital e também uma presença offline, para que reforce a sua autoridade. Como é que você faz isso? Existem vários meios. Primeiro, na medida em que você, por exemplo, participe de palestras promovidas pela OAB, gratuitas, promovidas por entidades, por associações, participe de reuniões, você começa a entender melhor como funciona o mercado da advocacia. E você vai ouvir relatos, vai assistir palestras, vai presenciar fatos e até sugestões ou recomendações de especialistas, de pessoas mais experimentadas, que vão servir seguramente para o seu dia a dia. Se você gostar de escrever, aventure-se. Hoje está muito mais fácil publicar artigos em revistas especializadas. Hoje, se você entrar em alguns sites de advogados, de estudiosos, no próprio LinkedIn, portais como Migalhas e outros tantos que temos por aí, você pode publicar ali os seus artigos. Você pode escrever um livro. Hoje, a publicação de livros é mais facilitada, porque vários profissionais que antes ficavam batendo a porta de editoras, hoje conseguem, sei lá, numa dessas grandes magazines virtuais, escrever um livro e publicar por elas de forma mais fácil, mais facilitada. É importante também você interagir em fóruns de direito, em grupos que discutam assuntos da sua área, que você pode até receber periodicamente informações sobre questões jurídicas específicas. Eu, por exemplo, assisto e acompanho aqui um canal que fala só de direito trabalhista, que é uma área que a gente atua menos, mas a gente já atua com vigor também e tem know-how para fazer, mas a gente gosta sempre de acompanhar as mutações da doutrina trabalhista, do direito trabalhista. Muito interessante, por sinal. Então, na medida em que você começa a expandir a sua presença pessoal mesmo, física, em eventos da espécie, você acaba absorvendo algumas coisas bem importantes. E essa sua presença começa a ser notada. Às vezes você vai pegar um certificado de participação em um evento de meia hora, de 2 horas, de uma noite, na OAB, por exemplo, ou em determinadas associações. Isso vai reforçar para o cliente que você está disposto. E tem alguns colegas até que, antigamente, pregavam certificados na parede, então aquele mundo de certificado. Eu acho meio, perdão da expressão, eu acho meio ostentação demais e desnecessário, e às vezes não produz o efeito desejado. Mas, se você precisar dizer que você participou de um determinado congresso, em que esse assunto foi discutido, em que a conclusão dominante foi tal, e que a jurisprudência já discute esse assunto nos tribunais superiores, no mínimo com esse jeito de dizer, você vai inspirar a confiança do cliente e ele vai perceber que você está bem informado, que você está atento às mutações e às variações da jurisprudência. Bom, então vejam, mesmo sendo um novato, você tem caminhos, tem recursos para apresentar e demonstrar técnica, habilidade, empatia, responsabilidade com o caso do seu cliente. Lembro, gente, nós fizemos 5 anos de graduação. Nós estudamos diversas disciplinas, nós sabemos o mínimo, nós acabamos, de certa forma, nos reconectando com os temas de direito, mesmo não estando estudando direito, porque você é advogado. Isso acontece muito quando eu, às vezes, estou diante de um noticiário televisivo, eu acabo prestando atenção, o STJ disse tal coisa. Opa, peraí, o que o STJ disse? O que o STF decidiu? Qual a questão? E hoje a gente tem canais dos tribunais, a gente tem rede social dos tribunais. Então, assim, a gente tem recursos de inteligência artificial, na própria rede social, um Google e outros sites de busca e de pesquisa, em que a gente pode, em poucos segundos, se inteirar superficialmente de algumas coisas importantes, para não precisar falar besteira, se você eventualmente não souber ou não se lembrar. Então, é muito interessante que você atente para isso. E é preciso lembrar também que o cliente, ele não espera que você derrube uma biblioteca para escrever um parecer em 2, 3 línguas
ou um parecer que cite lições em latim, lições jurídicas em latim. E eu vou abrir um parênteses para contar uma situação em que determinado advogado na audiência que eu participei explicou lá, colocou numa petição o que era, ele arguiu, né, a chamada rebus sic stantibus, que vocês advogados sabem bem o que é. E o juiz então, parece que já havia uma certa animosidade entre os dois, perguntou para ele na frente do cliente o que significaria. E esse colega não soube dizer o que era a expressão rebus sic stantibus. E foi muito constrangedor. Então, assim, ele quis florear demais escrevendo na petição, o juiz, com certa animosidade, acabou colocando ele numa saia justa e até vergonhosa, eu diria, porque ele não soube dizer o que era. Então, é preciso ter consciência também que o cliente não espera esse tipo de coisa. E se ele talvez não tivesse colocado, tivesse feito uma petição mais simples, ele não passaria por esse constrangimento. Então, é preciso também que o cliente perceba que você está comprometido, que você está atualizado, que você tem noção das coisas, mesmo sendo novato. E hoje a galera mais nova, o pessoal mais novo, é muito mais atento, muito mais conectado do que nós, os mais antigos, os mais jurássicos, aqui que já temos barba branca, que às vezes temos dificuldades de interagir com esse tanto de informação ao mesmo tempo. Nós vivemos aprendendo a superar essas dificuldades, essas objeções, mas vocês mais novos têm uma facilidade muito grande e podem se manter mais atualizados se souberem usar com inteligência, sem muita superficialidade, né? Porque é preciso que você realmente inspire confiança, demonstre técnica, demonstre conhecimento, demonstre habilidade, demonstre coerência no que você fala. É muito triste um advogado que já erra no vernáculo, ao mandar uma procuração, mandar um contrato. Imagina se o cliente do outro lado é como alguns conhecidos meus que corrigem o português assim de forma extremamente exigente. Ele vai falar, poxa, o advogado não sabe nem escrever uma palavra com S enquanto era com C cedilha, ou com dois S enquanto era com um S só. Enfim, é muito triste você acabar deixando isso acontecer. Então, se você decidiu ser um advogado de verdade, um advogado autônomo, um advogado empreendedor, um advogado que vai abrir um escritório com mais algum sócio, com mais algum colega, ou mais alguns colegas, ou está fazendo uma parceria, você precisa demonstrar habilidade técnica, você precisa saber o que você está fazendo, onde e por que você está trilhando esse caminho. E isso vai ser decisivo para que o cliente te contrate, se ele perceber que você tem tudo isso para oferecer para ele. Então, um outro ponto que é importante trazermos é que também no contrato que você vai apresentar para ele, você demonstre a sua técnica. Você demonstre e tenha, até para a efetividade no seu negócio, as cláusulas usuais, as procurações com os termos corretos, as procurações outorgadas pelas pessoas corretas, na forma correta, por exemplo. Se você vai fazer uma ação em que marido e mulher vão discutir um direito sobre um bem comum, os dois precisam assinar. Não dá para fazer a procuração só do nome do marido. Então, ou só no nome da mulher. Você vai precisar depois regularizar a representação processual. E isso é muito importante, porque a hora que você faz de forma inadequado, deficiente, isso já vai transparecer algo para o cliente, ele já vai começar a desconfiar de você. Então, é preciso que o cliente entenda para o que você veio, ao que você está disposto, o que você oferece para ele. É como que uma relação de consumo. A proposta tem que estar clara. O que você vai fazer, até onde você pode chegar, quais os riscos de não conseguir, porque há situações que você pode não conseguir, não depende, especialmente um processo judicial. O julgamento não depende de você, a jurisprudência pode mudar, o juiz pode entender diferente daquilo que a maioria entende, ainda que exista uma jurisprudência dominante. Ele pode conhecer de uma tese diferente, o advogado da outra parte pode trazer uma tese inovadora, e você tem que enfrentar aquela situação. Então, é preciso ir compartilhando com o cliente tudo isso que vai ou pode acontecer durante o processo, durante o caminho de solução jurídica que ele busca através do seu trabalho, certo? E, então, é preciso falarmos da sua responsabilidade com a clareza do advogado em relação aos resultados possíveis daquela providência. Você não pode prometer resultados, você não pode prometer ou dizer que o processo está ganho, mas você vai explicar as possibilidades e apontar os riscos. Certo? Eu costumo fazer isso de forma bem minudente, bem atenta e bem respeitosa com o cliente. Olha, determinada situação a gente pode entrar com essa ação, aquela outra ação, a gente pode fazer dessa e dessa forma, mas aqui o risco é esse.
Ou, por outro lado, você pode ganhar dessa forma que essa medida não dá para entrar porque ela é juridicamente inviável ou que a jurisprudência tem decidido que é uma coisa impossível, que é uma coisa inviável, tecnicamente, que você não ganha. E aí você tem outros recursos, como a gente já falou em outros vídeos aqui, por exemplo, não basta só olhar a jurisprudência dominante, você tem, por exemplo, em estudos de advocacia preventiva, a possibilidade de usar os recursos da jurimetria, em que você vai saber, por exemplo, em matéria de indenização, quais tribunais estão condenando em determinada situação e qual o valor, qual a média de valores, para você poder montar, por exemplo, uma política de acordo, para você poder montar um plano de advocacia preventiva. Você identifica lá os índices ou os itens que provocam riscos, faz um mapeamento e indica os mitigadores de risco e faz um planejamento. Você pode usar recursos de jurimetria, por exemplo. Então, é muito importante que você seja íntegro com o cliente de forma tal que ele conheça os possíveis caminhos que podem acontecer durante a trajetória da demanda dele, se estiver falando de um processo, da condução de um processo, da condução de uma demanda judicial e até administrativa. Mas você precisa mostrar para ele que você está do lado dele, certo? Que você vai estar do lado dele já na reunião de fechamento. Dizer que ele vai participar da construção da estratégia, até porque ele conhece os fatos, ele que vivenciou as dores da parte, né, enquanto litigante, enquanto pensava em entrar com a ação, para criar então uma relação que seja de confiança e engajamento. Então, você dizer para o cliente, olha, e eu costumo dizer isso para os meus clientes, a partir do momento que você me contratou como seu advogado, eu trato essa questão como se fosse minha e eu vou fazer o melhor para alcançar o melhor resultado. Você sabe que eu não posso te prometer e dizer que o seu processo está ganho, mas eu costumo dizer que o seu direito é bom. Diante da doutrina e da jurisprudência, o seu direito é bom, as suas provas estão razoáveis, ou estão consistentes, ou nos dão um reforço muito positivo. E eu me lembro que em determinada situação de direito de família, eu fui contratado e eu analisando preliminarmente a situação do cliente, eu disse, olha, a gente vai ganhar o seu processo com base nas testemunhas, nas suas testemunhas. Porque provavelmente as outras testemunhas da outra parte estarão mentindo, porque os fatos que ele trazia evidenciavam que a autora da ação estava mentindo. Não tinha provas suficientes ou tinha só provas construídas, engendradas a ponto de levá-lo à condenação. Mas ele tinha credibilidade das testemunhas e a seriedade das pessoas. E assim foi feito. De fato, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, as testemunhas que, além de ter sido contraditadas por mim, por ocasião da assentada da audiência de instrução e julgamento, elas foram descredibilizadas pelo juiz, porque o juiz percebeu que elas estavam mentindo claramente. Era uma situação lá que elas desconheciam os fatos, e elas estavam lá para dizer quais detalhes dos fatos que elas desconheciam, que elas nunca sequer tinham visto, nunca tinham presenciado. Ao passo que as testemunhas do meu cliente tinham condições, eram pessoas sérias, idôneas, que estavam trazendo a verdade. E foi isso que eu identifiquei quando conversei com o meu cliente na reunião de fechamento e expliquei para ele já, que aí você vai, com o tempo, você vai criando traquejo, né? E vai conseguindo antecipar ou vislumbrar algumas possibilidades, sem muito esforço, e é isso que a gente quer que você alcance. A cada passo gradativo, lembro sempre, gosto de dizer, a natureza não dá saltos, você não vai aprender tudo que precisa saber em 5, 6, 7, 8 encontros, mas você vai poder utilizar o que eventualmente for te passado a título de compartilhamento de experiência para que você sofra menos nesse caminho, nessa etapa, ou para que você abrevie o tempo ou abrevie os caminhos, os trajetos que você vai ter que passar se você desconhecesse determinados recursos. É como se imaginar você sair de Brasília, por exemplo, até São Paulo, num Fusca 66, e você fazer a mesma viagem, ou alguém fazer a mesma viagem saindo no mesmo instante num Lamborghini ou numa Ferrari ultramoderna. A velocidade vai ser diferente, o conforto vai ser outro, a segurança vai ser outra. Então, assim, é preciso que você demonstre para o cliente qual a estratégia e como você vai fazer isso, certo? E quais os riscos de se fazer por um ou por outro caminho, de modo que você esteja realmente do lado dele, que você possa dizer que ele pode confiar em você porque você vai fazer o seu melhor, vai fazer a diferença. Certo? É preciso também que você traga isso como uma forma de verbalização da sua comunicação. É como eu disse, a partir do momento que o cliente me contrata,
eu tomo aquele problema como meu, e de fato é meu. Eu vou buscar a solução como se fosse minha. E tem aquela história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes a gente cuida dos problemas dos outros e não cuida do nosso, né? Então, alguns até, certa vez, até um cliente me trouxe essa objeção. Mas não, você tem que dizer, às vezes eu até, se ele disser isso como objeção, você pode dizer, até esqueço dos meus problemas para cuidar dos seus, porque eu trato os seus como se fossem meus. Então, isso cria um vínculo de confiança e de parceria muito importante. Vamos juntos resolver isso, eu estarei com você em cada etapa. Eu te entendo, eu sei a sua dor, eu compreendo o que você está passando, certo? E eu estou aqui com você, pode me ligar, certo? Se eu não te atender, eu te retorno assim que possível e tal. Então, traga para o cliente tudo isso que a gente falou aqui. E vamos fazer uma recapitulação. Olha só, o que a gente precisa trazer na hora de contratação, na hora de fechar um contrato com o cliente? A primeira coisa é você dizer para ele que todo mundo começa um dia, mesmo que você seja um novato, você vai fazer o melhor, vai fazer a diferença. Todo mundo começou um dia. Você tratar ele com atenção, com empatia, olhar nos olhos, ouvir, a escuta apurada do que o cliente tem para dizer é muito importante. Coloque-se no lugar dele, seja empático. Demonstre que você é um profissional esforçado, dedicado, que você é técnico, que você vai estudar o caso dele com atenção e vai trazer a melhor solução, certo? Você sendo empático, você mostra para o cliente de forma sensível e até ética, porque se você entender o problema dele e perceber também que a solução não é judicial, não é jurídica, não é processual, não é de litigância, mas é uma situação que não é processual, que não é de entrar com processo, você pode esclarecer isso para ele com integridade. Olha, você pode, e acontece muito comigo. O cliente me procura, pergunta o preço, eu digo, olha, para fazer isso o preço é X, só que eu acho que aqui você não vai ter êxito, então eu não vou te cobrar para você fazer isso, você me paga só o valor da consulta, porque eu estou te dizendo, esclarecendo que essa ação é inviável, ela é temerária. Lembra da tabela da OAB, da justiça remuneratória do seu trabalho. Faça uma técnica de construção de valor. Você vai mostrar para o seu cliente que o seu trabalho tem um valor. Demonstre a sua reciprocidade com o caso dele. Tente tentar gerar confiança no seu cliente. Mostre para ele que além do seu preço, você está levando valores para ele. Você pode oferecer benefícios ou mostrar para ele que há benefícios naquela sua contratação, que não é só pagar o preço e entrar com o processo, é o benefício que ele vai ter, qual o resultado que você vai poder alcançar com o seu trabalho. Então, assim, focar mais no resultado que você pode alcançar do que no que você está cobrando para fazer aquele meio que vai chegar ao resultado. E se você for objeto de desconfiança do seu cliente, você é só demonstrar para ele a sua humildade, o seu comprometimento com o trabalho, de fazer o melhor, ainda que você nunca tinha feito aquele caso. Já aconteceu inúmeras vezes comigo. Determinado tipo de processo eu nunca tinha feito. E o cliente assim mesmo confiou em mim, porque ele me contratou, ele me pagou antecipadamente. Então, à medida que você desenvolve isso dentro da sua mente, introjecta isso dentro do seu pensamento, que você é um advogado empreendedor, que você é um advogado que pode prosperar, que você é um advogado que tem um preço que significa mais do que um mero preço para o cliente, um valor, uma solução, um resultado que você pode alcançar para o cliente. E há situações em que você vai precisar esclarecer para ele que o resultado não é certo, que existe risco de perder, e isso mostra integridade. Se mostra integridade, você gera confiança. Isso é um resultado inevitável. E também em relação ao preço, se você tem uma situação de preço que é incompatível com o mercado, ele não vai te contratar, ele vai procurar outro. Se você cobra o seu preço que é justo, mas ele acha caro, tudo bem, deixa ele ir para a defensoria pública ou para o advogado que cobra mais barato, mas você dá o seu preço. Ah, mas eu preciso, doutor, então tente flexibilizar para ele, traga alternativas. Não precisa baixar o seu preço. Você pode até baixar dentro do seu limite, mas menos do que o seu limite, então ofereça flexibilização, ofereça uma parte no início, uma parte no êxito, no final. Mas assim, saiba que para o sucesso da sua advocacia, a exemplo do que acontece numa consulta médica, nas clínicas médicas, você só faz a consulta, só realiza o procedimento se você pagar. Muitas vezes é assim, se tem um plano de saúde, o plano de saúde tem que aprovar. Então, você só faz a cirurgia, você só toma o remédio, a medicação, se você pagar, se o plano de saúde autorizar, ou se você pagar antecipadamente, ou se você deixar uma garantia, certo? Porque, às vezes, dependendo da urgência, você não vai receber o remédio na hora. Então, assim, lembre-se, você tem que dar valor, afinal de contas, você gasta dinheiro com as vestimentas, com os seus
com suas especializações, com seus livros ou com seus recursos tecnológicos para você exercer uma advocacia eficiente, rápida, moderna. Então, tem que ter um valor o seu serviço. Você participa de palestras, de seminários, de congressos, você eventualmente escreve artigos, gasta a sua energia participando de fóruns para aperfeiçoamento. Então, isso precisa se refletir de alguma forma onde? No seu resultado. Você faz isso para poder ser mais respeitado, para ter mais autoridade, certo? Apresente também um detalhamento claro do seu serviço, da sua estratégia, dizendo até onde você vai, o escopo do seu trabalho, o objetivo, o objeto do contrato. Escreva claramente isso no contrato, né? Coloque as cláusulas de saída, de preço, de multa, tudo. Existe vídeo nosso aqui que a gente vai falar das técnicas de contratação. É além um pouco do que a gente aprendeu lá na graduação de técnicas contratuais. O que eu coloco? Existem situações em que você vai ter que colocar lá mais coisas, mais cláusulas. Cada caso é um caso. Claro, o básico do direito contratual você vai trazer. Qualificação das partes, objeto, preço, forma de pagamento, vencimento, até onde você vai, escopo do trabalho e tudo mais. Quem que assina, se tem garantia, né? Se não tem, enfim. O contrato está assinado por duas testemunhas, ele não é título executivo se não for assinado por duas testemunhas. Então, você tem que olhar isso. Então, uma série de coisas importantes. O cliente vai te entregar os documentos, porque ele pode não te entregar todos os documentos e depois dizer, mas o senhor não juntou isso. Não, mas você não me entregou isso no tempo certo. Então, lá tem que ter uma cláusulazinha específica dizendo que ele tem que entregar todos os documentos, prestar todas as informações para que você adote a medida jurídica adequada e entregue o remédio jurídico adequado para ele. Finalmente, não prometa resultados. Tá? A sua comunicação com o cliente tem que ser clara, tem que ser íntegra, você tem que dizer os riscos de implementar determinada medida ou não. Às vezes você precisa dizer que ele quer tanto processar alguém, mas o processo é inviável, ou que não precisa do processo, que ele vai gastar muita munição para uma coisa pequena, ou que ele precisa gastar mais munição para uma coisa que é maior do que ele imaginava, que é um problema sério. Então, ao final, recapitule todo o problema do cliente e faça uma proposta de solução antes de você finalizar a contratação, mostrando que você compreende e que está comprometido com cada detalhe do caso dele. Então, é bom numa reunião de fechamento, por exemplo, você trazer tudo isso. Então, vamos ver o que temos. A gente tem isso, tem essa e essa possibilidade, então a gente pode fazer dessa e dessa forma. Claro, você não vai entregar tudo de bandeja para o seu cliente, porque você vai precisar estudar mais e tudo, e às vezes você até precisa se aprofundar em algumas questões, e tem também a questão estratégica do seu negócio. Você é um advogado, você é um empresário da advocacia. Você não vai entregar toda a orientação para ele. Porque sabe o que pode acontecer? Na boa, francamente, ele escutar você durante 1 hora, você não cobrar nada dele, e ele ir fazer contra o advogado, porque ele só foi lá conferir se o outro advogado disse o que você vai dizer, ou se você vai dizer o que o outro advogado também vai dizer, para ele decidir pelo mais barato, né? Normalmente é isso. E é muito interessante porque quando a gente não flexibiliza ou não faz eu chamo de dança do encantamento do cliente, né? O cliente às vezes não se convence mesmo. E eu me lembro de recentemente eu fiz um atendimento virtual, que não cobrei nada, porque a pessoa me indicou, e era uma pessoa muito querida, me indicou, eu falei, não, eu te atendo e tal. E foram quase 2 horas e meia numa videoconferência explicando detalhes da estratégia processual que eu pensava ser possível para eles. Não obtive sequer resposta da possibilidade de fechamento e os atendi com toda a atenção. Então, assim, você precisa também ir calibrando isso que você vai falar para o seu cliente ou para o seu potencial cliente, o que é básico, o que é preliminar, não tudo que você vai entregar. É claro, você vai dizer o que precisa ser dito para convencê-lo, inspirar confiança para ele fechar um negócio com você. Lembre-se, você é um advogado, você vai vender o seu trabalho, você vai vender o seu serviço. Então você tem que romper esse paradigma de não saber vender, de não saber convencer o cliente. Você foi forjado na graduação em que o esforço de convencimento é o básico. Você tem que convencer o juiz. Então, se você vai convencer o juiz, por que não convencer o cliente? Certo? Você tem recursos, tem habilidade suficiente para convencer o seu cliente a entrar com determinado processo, a te contratar para fazer determinada medida, mostrando, mesmo sendo um novato, mesmo sendo um principiante, mesmo não tendo experiência, que você domina a técnica, que você sabe os caminhos que tem que trilhar, mesmo que você nunca tenha feito determinada medida, determinado serviço, mas você está aqui para advogar. Se você decidiu isso, você está ouvindo esse vídeo, você está assistindo esse vídeo, você está assistindo porque você quer ser um advogado que traga soluções para os seus clientes. Você não é um advogado
que pretende só dar aula na academia. Então, você não vai advogar, você vai dar aula na academia, estudar, pesquisar e tudo, orientar monografia, tese de doutorado, você vai ser um acadêmico do direito, que muitas vezes não tem o traquejo, a desenvoltura de um advogado da linha de frente, que precisa conversar com o juiz, conversar com o cliente, conversar com o assessor de juiz, assessor de ministro, que precisa se deslocar, pensar a estratégia, conversar com comitês de empresas, comitê de auditoria, conselho de administração, conselho fiscal, sabe? Você tem que estar pronto para conhecer o problema do cliente e trazer uma solução. E eu sei, você está começando. Eu também comecei. Eu sei o quanto é difícil começar. Muitas vezes eu me senti muito perdido. E é importante que você saiba que você pode não estar sozinho. Você pode contar com alguém que vai te ajudar, certo? Eu tenho uma mentoria que criei pensando exatamente nesses tipos de dificuldades. Então, ela é baseada em alguns pilares fundamentais para que você consiga diminuir esse tempo de trajetória, essa jornada, essa sua jornada do zero, da OAB na mão, simplesmente com a OAB na mão, até o seu primeiro cliente, contratando você de forma consistente e te pagando honorários iniciais. Essa distância nem sempre ela é tão fantasiosa como parece alguns anúncios nas redes sociais, em que os caras te prometem 25 mil reais por mês de faturamento, incremente o seu faturamento em 100 mil reais em 3 meses. É possível sim, porque há nichos bastante interessantes, mas você tem que ter uma estrutura grande. Então isso parece muito longe, pelo menos pelo que eu percebo, e isso que me inspirou a trazer esse conteúdo e outros conteúdos que eu tenho publicado no meu canal, é que é muito longe, é muito distante para alguém que está começando do zero, para quem saiu da graduação perdido, não sabe nem para onde vai. Então, veja, saber como é que você começa a conversar com o cliente é fundamental. Eu não tive nenhuma aula na minha graduação e conheço muitos colegas que nunca viram isso na graduação. Nenhum professor falou sobre como contratar com um cliente. Às vezes, no núcleo de prática jurídica, tinha lá, ó, faz a procuração para esse cliente, otorgar poderes para você poder entrar com a ação. Enfim, mas é diferente. Uma procuração, ela é um detalhe do processo. É um instrumento importantíssimo, porque ela te dá poderes para exercer os atos em nome do seu cliente, senão não seria advogado constituído, né? Mas e o contrato? O que você coloca no contrato? Qual é o escopo? Como você negocia esse contrato? Então, gente, é muita coisa que está por detrás disso, mas que não é nada difícil, tá? Se você pegar algumas dicas, entender a real necessidade de algumas coisas e também entender a real de algumas propostas fantasiosas que tem por aí, você vai ver que é melhor começar de uma forma mais consistente e consciente, para que você realmente inspire a confiança do seu primeiro cliente, mesmo cobrando honorários iniciais, mesmo sendo inexperiente, mesmo sendo a sua primeira causa, mesmo sendo o seu primeiro processo, o seu primeiro trabalho jurídico. O meu primeiro trabalho jurídico, quero contar uma história, foi contra uma parte cujo advogado tinha sido meu melhor professor na universidade. E assim, eu me empenhei bastante, porque eu era um advogado novato, não tinha nem cabelo branco, nem barba branca, e o advogado da outra parte era nada mais, nada menos que o melhor professor da universidade de direito processual civil. E a questão era via processo civil. Então, assim, me deu aquele medo, aquela insegurança. E no final das contas, eu pude dizer, olha, o direito da minha cliente era bom, porque era uma questão até simples de direito de família, mas e o medo de errar, e o medo de perder algum prazo, de deixar alguma questão passar? Eu sei que no final das contas, tudo isso que eu falei para vocês aqui, tive a sorte e a alegria de ter utilizado na época, tanto para contratar o cliente, tanto para inspirar confiança, tanto para demonstrar empenho, demonstrar habilidade técnica, ter estudado o caso e chegado, enfim, a um resultado favorável para o cliente. E depois ainda ter escutado do meu professor, falou, olha, você fez um excelente trabalho, parabéns. Porque ele conhecia muito mais de processo do que eu, era muito mais experiente do que eu, tinha uma quilometragem muito mais elevada do que a minha em termos de advocacia, e ele teve a generosidade ainda de elogiar o meu trabalho, que foi o meu primeiro processo na minha vida, veja, foi o meu primeiro processo contra o meu melhor professor, né? Então foi uma tarefa muito difícil. Foram muitas emoções, insegurança, medo de errar, medo de prejudicar o cliente e tudo, mas assim,
Se você confia em você, decidiu ser um advogado, empreendedor, decidiu advogar, não desista, siga em frente. Porque é muito triste, de alguma maneira, você ver advogados que, até por desespero, né, a gente sabe disso, questões financeiras, a pessoa tem família e tudo, advogados excelentes, com a B na mão, apto a exercer várias atividades, mas está dirigindo Uber porque precisa, está dirigindo um carro de aplicativo, à noite, de madrugada, correndo riscos, sendo que ele tem um diploma e uma carteira de advogado no bolso. Tem um diploma de pendurado na parede lá e tem uma carteirinha da OAB que o habilita a advogar. Então, se você pensar na advocacia como um empreendimento, você vai fazer de tudo e você vai poder receber talvez muito mais até que um juiz, muito mais até que um promotor, que um desembargador, que um ministro, porque a gente sabe que tem um teto, tem lá os acréscimos que eles têm, o prestígio que eles têm, tudo, mas a sua advocacia, se você pensar ela como um negócio, se você aprender e colocar na sua cabeça que você deve cobrar sempre honorários iniciais, sem perder de vista que você pode eventualmente flexibilizar, considerar as necessidades do cliente, colocar tudo isso numa balança para conquistar, inclusive, a confiança do seu cliente, isso vai ser muito útil para você e você vai somando a cada caso um novo passo em uma nova evolução no seu caminho, na sua trajetória, para que você seja um advogado próximo e cada vez mais reconhecido, certo? Então é isso, gente. Hoje essas dicas foram para que você percebesse a importância de exercer a advocacia de forma profissional, de forma empreendedora. Ela exige muita dedicação, é uma profissão que exige ética, principalmente, que exige empatia. Cada cliente que entra no seu escritório está depositando em você a esperança de resolver um problema da vida dele, que é significativo, seguramente é significativo. Então, na medida em que você reforça a possibilidade de ele confiar em você, você apenas não garante um contrato, mas você começa a construir uma reputação sólida e fiel e essencial para o crescimento sustentável da sua carreira jurídica. Então, não despreze valores fundamentais, embora hoje as coisas estejam muito disponíveis, as informações muito disponíveis e alguns valores muito depreciados. Então, assim, a ética, o respeito, a integridade são valores que você deve ter em mente no exercício da advocacia, porque sem elas pode ser que você não seja reconhecido, você não seja uma autoridade, mas com elas você vai ser reconhecido rapidamente, você vai ser visto como advogado íntegro e você vai com certeza fechar contratos. E a exemplo do que costumo dizer, a maioria dos meus clientes, além de clientes, se tornaram amigos. Isso é uma conquista grandiosa assim, para um profissional. Então, pense nisso. Bom, é isso. Se você gostou das dicas, então curta aqui o vídeo, inscreva-se no meu canal para receber mais conteúdos que vão ajudar você a construir sua carreira na advocacia e deixe o seu comentário, a sua dúvida sobre quais desafios você tem enfrentado no início da sua carreira. Foi um prazer estar aqui, obrigado pela paciência, pelo tempo e pela atenção e se inscreva aí, como eu disse, mais uma vez, no nosso canal para que você receba as atualizações e novos conteúdos. Muito obrigado.